Pessoal, bom dia. Estou fazendo esse vídeo para que nós conheçamos o segundo assunto de genética, o tema vai ser herança ligada ao sexo. Para iniciar, nós falaremos sobre os cromossomos. Todo ser humano normal apresenta 46 cromossomos em cada uma de suas células, com exceção das células reprodutoras que vão ter a metade, exatamente 23 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 são de um tipo. São os chamados cromossomos autossomos. Esses cromossomos autossomos são aqueles que têm genes para construir o corpo, isto é, um gene para os ossos, para formar o sangue, a pele, os órgãos internos e etc. Desses 46 cromossomos, nós já acabamos de falar que 44 são autossomos. 44 para 46 faltam 2. Então, esses 2 cromossomos que restam são os cromossomos chamados sexuais. Esses cromossomos sexuais contêm genes para construir os órgãos reprodutores. Os órgãos reprodutores são construídos através dos genes que estão contidos nesses 2 cromossomos sexuais. Fórmula masculina humana. Desta forma, nós podemos construir essa fórmula. De que forma seria? 44 cromossomos A de autossomos. Mais o que? O par de cromossomos sexuais é designado por letra do alfabeto. Então, o par sexual masculino, os 2 cromossomos, um é chamado X e o outro é chamado Y. 44 mais 2, 46 cromossomos. Sendo que 44 são os autossomos e esses 2 é o par sexual masculino. A fórmula feminina segue o mesmo raciocínio. Vamos ter os 44 cromossomos autossomos mais o par sexual. Só que o par sexual feminino é diferente do masculino. Não é XY, é XX. Tá vendo aqui? Nós esboçamos aqui, pessoal, para vocês, um par de cromossomos. Como o par é diferente, o par sexual, ele não pode ser XX. Então, com certeza, esse é o cromossomo X, e esse, como é diferente do outro, tem que ser o Y. Desculpa. Aí nós procuramos fazer o quê? Como esses genes que estão sozinhos no cromossomo X, nós chamamos de herança de genes ligados ao sexo feminino. Né? Ó, aqui, são 2 genes. Um gene que causa uma doença, uma anomalia chamada daltonismo, e outro gene que causa uma anomalia chamada hemofilia. Então, esse pedacinho do cromossomo X, que ele não tem um igual no par Y, chamamos de herança ligada ao sexo. Genes que localizam-se no cromossomo X, sem correspondência no cromossomo Y. Você vê que aqui o cromossomo Y não forma o par. Logo aqui embaixo, você tem mais um gene que aparece só no cromossomo Y e não tem no X. Essa característica chama-se herança restrita ao sexo. Essa herança restrita ao sexo, ela só aparece em cromossomo Y. E quem tem cromossomo Y são só homens. Então, herança restrita ao sexo são genes que aparecem só no cromossomo X. Perdão, só no cromossomo Y.
tá bem? E o exemplo que eu vou dar é hipertricose. O que é hipertricose? Hiper é muito. Tricose vem de pelos. Muito pelo na orelha. Só homens podem desenvolver pelo na orelha, porque só o homem vai ter o gene para essa característica. Hemofilia. Pessoal, o que é hemofilia? Hemofilia é uma insuficiente produção de enzimas. Enzimas para quê? Enzimas para coagulação do sangue. Quando se abate um frango e se corta o pescoço dele e se apara esse sangue num prato, ele acaba coagulando, ele saindo do estado líquido para ir no estado sólido. Isso quando as pessoas têm algum ferimento no corpo, é importante para diminuir o sangramento, a hemorragia. Se você não tem essas enzimas para a coagulação, você é hemofílico e você pode ser levado à morte por perda sanguínea, por hemorragia. Então, o hemofílico pode causar hemorragia. Hemorragia. Tá bom? Nós temos aí a hemofilia causada por um gene recessivo que aparece no cromossomo X, né? Então lá em cima você vai pôr um Hzinho. Hzinho para a doença, para a hemofilia. Sendo que se você carrega o gene Hzão, você é uma pessoa normal. Olha aqui. Se você nasce com um gene Hzão, você é normal. Você não tem a hemofilia. Tá bom? A outra doença que eu vou citar agora é o daltonismo. O que é? A incapacidade de ver cores. Basicamente, você tem dificuldade em ver o vermelho e o verde. É causado também por um gene recessivo, ligado ao cromossomo X. Se o Hzinho é o gene que causa a hemofilia, o daltonismo vai ser causado por um gene Dzinho. Então, XDzinho é o causador do daltonismo. Para que a gente tenha facilidade em trabalhar com essas doenças, vamos preencher essas duas tabelas agora, né, pessoal? Olha lá, a tabela para hemofilia e depois a tabela para daltonismo. Então, essa tabela vai ser sobre hemofilia. Só lembrando, se o Dzinho causa o daltonismo, o Dzão é para pessoa de visão normal. Vamos lá? Então agora, toda vez que nós tivermos 2x, nós sabemos que estamos falando de uma pessoa do sexo feminino, né? E toda vez que tivermos o par x e y, estamos sabendo que estamos falando com uma pessoa de sexo masculino. Então a gente vai ter aqui, ó, três fenótipos, 3 fêmeas e 2 machos. Então, os pares serão assim denominados, pessoal. Hemofilia, vamos usar o H. Então, tá, se a pessoa nascer XHzão, ela vai ser uma fêmea normal. Não vai ter hemofilia. Se ela nascer XHzão, XHzinho, como o Hzão é para normal, ela domina o Hzinho, que é para hemofílico. Então também será uma fêmea normal. No entanto, a gente vai chamar de portadora. Portadora. Que ela vai carregar o gene para a doença, mas não será doente. E se a fêmea tiver 2 genes XHzinho,
XHzinho, aí sim, ela vai ser uma fêmea hemofílica, que geralmente não sobrevive, fêmeas hemofílicas. No caso do macho, como é um gene ligado ao cromossomo X, como é um gene localizado só no cromossomo X, você não vai ter nada no cromossomo Y. Então vai ficar assim, não vai ter genes no Y. O homem pode nascer XHY ou XHzinho Y. Se você nascer XHY, você será chamado de macho normal. XHzinho Y é o macho hemofílico. Tá bom? Do lado de cá, vamos completar a tabela para o daltonismo. Então nós temos aí o mesmo processo. Temos 3 fenótipos femininos e 2 genótipos masculinos. Então, você vai ter os seguintes pares. Vamos trocar agora o H pelo D de daltonismo. A fêmea pode nascer XDzão, XDzão. Então será uma fêmea normal. Não vai ter problema de divisão. A fêmea pode nascer XDzão, XDzinho. Aí será uma fêmea também normal, porque o Dzão domina o Dzinho. Mas será uma fêmea normal que vai carregar o gene para a doença. Então ela vai ser chamada portadora. Se a fêmea nascer XDzinho, XDzinho, aí sim, o par vai causar a doença na mulher. Então será uma fêmea daltônica. O par masculino é o XY, o XY. Lembrando que só teremos a presença do gene no cromossomo X, que é uma herança ligada ao cromossomo feminino. Então, o homem pode nascer com um par XDzão, Y ou XDzinho Y. O Y nunca vai carregar genes para a doença. XDzão Y, macho normal. XDzinho Y, macho daltônico.